Chega à reta final o julgamento dos embargos de declaração apresentados pelos condenados na ação penal 470. A maioria dos pedidos já foi analisada e negada pelos ministros do Supremo. Até o momento, 20 recursos das defesas dos réus na ação penal 470 foram analisados. 6 ainda serão julgados. O Supremo Tribunal Federal modificou as penas de 2 casos, o de Marcos Valério e de Enivaldo Quadrado. Desse último, a prisão foi revertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa. Já Marcos Valério conseguiu reduzir a multa aplicada. Hoje e amanhã, o plenário do STF retoma a análise dos embargos de declaração. Os ministros devem julgar os recursos do ex-assessor parlamentar João Cláudio Genu, do ex-deputado federal Pedro Correia, do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pisolato, do advogado Rogério Tolentino, do deputado federal João Paulo Cunha e de Breno Fischberg. Após a análise dos embargos de declaração, o plenário deve decidir se aceita os embargos infringentes. Bom, como a gente viu aí na reportagem, hoje o julgamento será retomado pelo Supremo e por isso também a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, doutora Gisele Reis. Doutora, obrigado pela participação, boa tarde. Bom, a gente viu que o julgamento será retomado com a análise, né, do recurso do João Cláudio Genu. Ele foi interrompido, é isso? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham. Houve realmente um pedido de suspensão, a sessão teve que ser suspensa em relação aos embargos de declaração apresentados por João Cláudio Genu, por conta de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. A grande controvérsia neste caso é no que diz respeito à quantidade do aumento de pena em razão de uma figura prevista no Código Penal chamada de crime continuado. Nesse caso, João Cláudio Genu ele foi condenado pela prática de lavagem de dinheiro e ao todo teriam sido praticadas 15 operações de lavagem de dinheiro. Em relação aos mandantes desse crime, houve um aumento de pena de 1/3. E já em relação ao João Cláudio Genu, por conta da continuidade delitiva, houve um aumento de pena de 2/3. Então, a defesa argumenta aí que houve uma contradição, uma desproporcionalidade no que diz respeito ao critério utilizado para a dosimetria da pena por conta dessa figura da continuidade delitiva. O ministro Joaquim Barbosa rejeitou todos os pedidos apresentados por João Cláudio Genu. O ministro Marco Aurélio já adiantou seu voto e nesta parte, no que diz respeito à dosimetria da pena, ele entende que esses embargos devem ser acolhidos e já o ministro Roberto Barroso preferiu pedir vista para uma melhor análise em relação a essa contradição. Doutora Gisele, a gente viu que entre os condenados aí na ação penal estão deputados parlamentares, né? E a questão da perda do mandato, que já foi discutida aqui no Supremo, ela pode voltar a ser discutida agora, nessa fase da ação penal? Fred, ao todo já foram analisados 20 embargos de declaração. Faltam 6 embargos e nós estamos iniciando essa semana a 7ª sessão destinada para julgamento desses recursos. O que acontece? Um dos parlamentares que foi condenado, inclusive que está dentre esses 6 que ainda faltam, desses 6 recursos que ainda faltam ser analisados, é João Paulo Cunha. E dentro do recurso apresentado por ele toca nessa questão de que haveria uma contradição do Supremo Tribunal Federal em relação à perda do mandato parlamentar. João Paulo Cunha esclarece no recurso, ele argumenta que não ficou claro se a perda do mandato vai ser uma consequência lógica da condenação criminal por conta da suspensão dos direitos políticos e aí caberia ao Poder Legislativo apenas declarar a perda do mandato ou se, na verdade, caberia à Casa Legislativa, ao Congresso Nacional, efetivamente decidir sobre a cassação. Então, esse é um dos aspectos colocados por ele nos embargos de declaração e, consequentemente, é possível que o Supremo volte ou não a tocar nesse assunto se entender que há ou não alguma contradição, omissão, obscuridade a ser sanada. Assunto que já houve uma discussão e uma decisão, né, sobre isso, né? Houve. O Supremo Tribunal Federal, em relação ao Ivo Cassol, o senador Ivo Cassol, entendeu que essa perda do mandato parlamentar caberia ao Congresso Nacional por conta de um artigo da Constituição Federal que diz que, em caso de condenação criminal, caberia ao Congresso Nacional deliberar sobre a cassação ou não. Então, houve uma decisão do Supremo nesse sentido, diferente, inclusive, do que foi decidido no caso da ação penal 470, em que, naquela ocasião, diante da composição vigente à época, prevaleceu o entendimento de que a perda do mandato parlamentar seria uma consequência natural e que caberia apenas à Casa Legislativa declarar a perda com base na decisão do Supremo Tribunal Federal nos casos de condenação. Tá certo. Doutora Gisele, a gente volta a conversar amanhã. Até lá. Até lá.